Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma videoaula dos nossos conteúdos de matemática, tá certo? Essa atividade aqui já é a segunda do mês de maio, né? A segunda atividade do mês de maio. O mês de abril se encerrou, né? E aí já estamos na segunda atividade do mês de maio, tá certo? Que, pegando a sequência aí do livro de vocês, propriedades do radical, tá certo? Inclusive, essas propriedades, lá naquela primeira atividade que eu passei para vocês, lá tinha uma partezinha que falava das propriedades do radical, tá certo? Mas como era só uma apostila avulsa, apesar de ser a mesma coisa, só que o ideal é que nós acompanhemos mesmo aqui no nosso livro didático, tá certo? Então vamos lá as propriedades do radical. Então a primeira propriedade, nada mais nada antes de eu entrar aqui na primeira propriedade, observe isso aqui, ó. Isso aqui é a representação geral de radical, entendeu? Essa partezinha aqui, o número que você encontrar no lugar desse N, ele é chamado de índice. O número que tiver aqui no lugar desse A é o radicando, né? Radicando. E o símbolo de radical é esse aqui, que é o mesmo de raiz, né? Raiz quadrada. Né? Então, observe aqui, ó. Assim, no radical raiz de 5, o índice é 2. Observe, quando você não encontra nada aqui nessa parte, onde tem um N, significa dizer que o valor é 2, certo? Que é raiz quadrada. Quando não tiver nada, é porque o índice é 2. E o radicando é 5, certo? Aí aqui, ó, no radical, raiz cúbica porque tem um 3 aqui no índice, raiz cúbica de 10. O índice é 3, né? Como você pode perceber, o 3 está justamente no lugarzinho do N aqui, ó, que é chamado de índice. Então, índice, aqui o índice é 3 e o radicando é 10. Certo? Isso aqui é só uma representaçãozinha geral para vocês entenderem melhor. Vamos passar com isso agora. A primeira propriedade de fato aqui, o que é que ela diz? A primeira propriedade, o que é que ela diz aqui de fato? Vamos lá. Primeira propriedade. Observe aqui, está indicando o seguinte: quando você tem no radicando um número a qual o expoente coincide com o índice, em que o expoente aqui, ó, o expoente é igual ao índice, você pode só cancelar e o resultado vai ser o próprio radicando. Tá certo? Olha o exemplo aqui que ele deu aqui, ó. Então ele tem aqui, ó, considera as expressões abaixo. Raiz quinta, né, porque eu tenho aqui 5 no índice, raiz quinta de 32 é igual a 2. Por que ele está dizendo que é 2? Observe. 32 eu posso fatorar, não posso não? Pega o 32 e fatora ele aí, para ver quanto é que dá. Faz a fatoração, né, que é você decompor em números primos. Esse aqui lá da sexta série. Quem não lembra mais, procure lembrar, procure uma fonte para poder relembrar isso aí. Aqui dá por quanto? Dá por 2, que vai dar quanto? 16. 16 dá por 2, que dá quanto? 8. 8 dá por 2, que dá quanto? 4. 4 dá por 2, que dá quanto? 2. E 2 dá por 2, que dá 1zinho lá embaixo, né? Isso. Então, quantos 2 eu tenho aqui? Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é a mesma coisa do que 2 elevado a 5. Aí fica assim, ó. Raiz quinta de 32. Só quem é o 32 fatorado? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Olha o que ele diz. Se no radicando tiver um número ao qual o expoente for igual a índice, você elimina. Elimina ele aqui, porque são iguais. Então a resposta é igual a base aí, né, que é o 2. Certo? Isso aqui é uma das propriedades, que é justamente esse 2 aqui, ó. Certo? Então, raiz quinta de 32 é igual a 2. Porque 32 é igual a 2 elevado a 5. Como o meu índice é 5 também, então elimina, fica apenas o 2. Certo? Então, isso é a primeira propriedade. Aí tem aqui, ó, raiz quarta de 81 igual a 3.
Se você pegar o 81 e fatorar, você vai encontrar 3 elevado a 4. Aí você vai eliminar o 4 do expoente com 4 do índice, vai ficar apenas o 3. Certo? Observe que aqui, pessoal, ele não mostra essa fatoraçãozinha aqui. Ele não mostra fatoração aqui não. Por que ele não mostra? Porque ele já está considerando que você já saiba fatorar. Porque isso é visto lá na sexta série, no sexto ano. Entenderam? Por isso que ele não mostra isso aqui, passo a passo. Por isso que nessa parte aí de você aprender mesmo como deve ser em cada série é muito importante por causa disso. Sempre que você está precisando. Tá certo? Eu fiz aqui só para vocês relembrarem, mas já é para vocês estarem por dentro disso aqui. Outra aqui, ó. 7 ao quadrado igual a 7. Por que é 7? Porque, observe, eu falei para vocês que quando não tem nada, porque aqui é 2, então eu elimino o 2 do índice com 2 do expoente, fica só o 7. Ó, raiz terça de 10 elevado a 3. Então eu elimino os 3, fica 10. Raiz quinta de x mais 3 elevado a 5. Então eu elimino o 5 do índice com 5 do expoente, fica x mais 3. Tá certo? Aí ele diz aqui, ó, x mais 3 maior ou igual a 0. Por que ele diz maior ou igual a 0? Porque se for menor, fica negativo e não existe raiz de números negativos, raiz quadrada de número negativo. Tá certo? Então a primeira propriedade que ele diz é isso aí. Se você tiver um número ao qual o expoente for igual ao índice, você elimina, o resultado é o próprio radicando. Vamos lá, propriedade 2. Propriedade 2 aqui, ó. Propriedade 2. Diz o seguinte, ó, raiz índice n, a elevado a m. Então quer dizer que se você tem no expoente aqui um número e no índice também, ao qual eles dão para simplificar, vocês podem fazer a simplificação, tá certo? Então observe bem aqui, deixa eu descer mais aqui embaixo nos exemplos mesmo de fato. Vamos lá. Ó, ele diz aqui, ó, considere as expressões raiz oitava de 10 elevado a 8 e 10 ao quadrado. Ele está dizendo que essas duas aqui são iguais. E de fato são iguais. Por quê? Porque ó, se os expoentes aqui são iguais, se elimina, vai ficar só o 10. Então, raiz quadrada de 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, raiz de 100 também dá 10. Né? Quando não tem nada aqui, significa que tem um 2, elimina aqui, tudo fica 2. Aliás, tudo fica 10. Certo? Tem uns exemplos aqui melhor para vocês entenderem. Observe. Raiz oitava de 10 elevado a 8 igual a 10. Raiz quadrada de 10 ao quadrado igual a 10. Elimina esse 2, 8 aqui, porque eles são iguais, fica 10. Elimina esse 2 com esse 2 que você, quando não tem nada, significa que tem 2, que é raiz quadrada, né? Também fica 10. Ó, comparando, temos que raiz oitava de 10 elevado a 8 igual a raiz quadrada de 10. Entendeu? Então, isso aqui é que diz a segunda propriedade. Tem uns exemplozinhos aqui, observe os exemplos aqui, ó. Raiz sexta de 10 ao quadrado. Observe que os índices não são iguais, né? Mas aí você pode simplificar, ó. 6 e 4 dá para simplificar por 2, ó. 6 dividido para 2 dá 3, você vai contar 3 no índice. E 4 dividido para 2 dá 2. Então quer dizer que você tem números no expoente no índice. Se der para simplificar, você pode fazer isso aqui, entendeu? É o que diz essa propriedade também. Raiz aqui 12 avos de 64. Então ele pegou 64, fatorou, encontrou 6 elevado a 2 elevado a 6. Simplificando aqui tudo por 6, 12 por 6, você vai encontrar 2 aqui, ó. E 6 por 6 dá 1. Aí esse 2 aqui não precisa ele aparecer, então a resposta é raiz quadrada de 2. Aqui raiz vigésima de 2 elevado a 5, simplifica aqui tudo por 5. 20 por 5 dá 4, 5 por 5 dá 1. É só questão de simplificação. Raiz 25 de x, y elevado a 10. Simplifica tudo por 5. 25 por 5 vai dar 5. 10 por 5 vai dar 2. Certo? Bem fácil demais. Então, isso é o que fala a segunda propriedade. A terceira propriedade está dizendo o quê? Terceira propriedade, se você tem duas raízes, ó, um radical embaixo de outro radical, basta você multiplicar os índices. Você multiplica os índices. Então, você tem aqui, ó, raiz cúbica de raiz quadrada de 64. Aqui não tem um 2 aqui, porque não aparece, né? Ó, aí, nesse caso aqui, você multiplica 3 vezes 2. Faz o seguinte, ó. Deixa eu logo fazer logo bem aqui a simplificação. Deixa eu subir aqui um pouco logo primeiro. Observe aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Observe a expressão, ó. Olha aqui. Raiz cúbica de raiz quadrada de 64 igual a raiz sexta de 64. Olha aqui. Quem é meia raiz quadrada de 64? Não é 8?
Que é a raiz quadrada de 64? 8. Então ele botou 8 aqui, ó. Só que 8 é igual a 2 elevado a 3. Não é? Ó, a raiz de 64 é 8, botou 8 aqui. Só que 8 não é 2 elevado a 3. Quando você faz aqui o... Quando você coloca aqui, ó, no lugar do 8 aqui, eu botei aqui em 2 elevado a 3. Como o índice é igual ao expoente, elimina. Então a resposta 2. Certo? Outro exemplo lá, raiz sexta de 64. 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Pode fatorar aí. Eliminando o 6 do expoente aqui com o do índice, vai ficar só apenas o 2. Então, ele pode dizer que essas duas expressões aqui são iguais. Certo? Vamos lá, passar para frente. Aqui outro exemplo aqui, ó. Comparando, temos aqui... aqui é o que eu acabei de fazer. Aí outro exemplo aqui, ó. Raiz quinta de raiz cúbica de 2. Então, quando você pode multiplicar os índices, né? 5 vezes 3 dá 15, né? Que é a mesma coisa de raiz 15 de 2. Tá certo? Professor, quando é que eu vou multiplicar os índices? Só quando você tem radicais dentro de radicais. Tá certo? Aqui do mesmo jeito, ó, aqui eu tenho um 2, aqui também eu tenho um 2. Você sabe que quando não tem nada, porque são 2, raiz quadrada. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta de 10. Certo? Pronto, e isso é o que diz a terceira propriedade. Quarta propriedade. Observe que é bem simples, bem tranquilo isso aqui. A quarta propriedade diz o seguinte: se você tem uma multiplicação dentro do radical, você pode separá-las, certo? Ó. Ele está dizendo que se você tem uma multiplicação dentro do radical, você pode separá-las. Partir, por exemplo, logo aqui. Ó. Raiz de 4 vezes 25, a mesma coisa de raiz de 4 vezes raiz de 25. Só separou. Ó. E você pode calcular também, ó, raiz de 4 vezes 25. Quanto é 4 vezes 25? Dá 100, raiz de 100, 10. Dá a mesma coisa aqui, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5. 2 vezes 5, 10. Observe que tanto faz você calcular dentro aqui, como calculando separados. Os resultados darão os mesmos, certo? Outros exemplos aqui, ó. Raiz de 3 vezes 11 é a mesma coisa de raiz de 3 vezes raiz de 11. Raiz cúbica de 2 vezes 5 é a mesma coisa que você ter raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. É só separando, ó. Separando. É válido você fazer isso. É o que está dizendo essa quarta propriedade. Raiz sétima de 4 vezes xy. É a mesma coisa que você ter raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Só separou, ó. Certo? Bem fácil também essa propriedade. E a última propriedade, que é a da divisão, também é a mesma ideia dessa quarta. Você pode separar. Ó. Olha. Então você tem aqui, ó, raiz de 25 dividido para 9, é a mesma coisa que você ter. Raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. 5 terços. E separando também, ó. Raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. Tá certo? É a mesma coisa da multiplicação. A única diferença é que aqui você faz o mesmo processo, só que na divisão. Então, ó, ele está dizendo que as duas expressões são iguais. Também do mesmo jeito, ó, raiz de 3 sétimos é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por raiz de 7. Raiz quinta de A sobre 5 é a mesma coisa de você ter raiz quinta de A dividido por raiz quinta de 5. Certo? E assim finaliza nossas propriedades do radical. São 5 propriedades, tá certo? Aí na sequência tem atividade, que eu vou postar para vocês lá no grupo. Beleza? Então, só isso aí, bons estudos e até o próximo vídeo.